Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Porque é feito especialmente para você. Olá, querido ouvinte do nosso programa Batom e Bate-Papo. Nós estamos começando mais um programa para abençoar você. Espero que você esteja sendo abençoado com os nossos temas, com esse compartilhar aqui, um bate-papo que fazemos a cada semana, justamente para isso, para compartilhar experiências, mas principalmente para edificar você e para que a palavra possa ser ricamente compartilhada. Porque nós acreditamos realmente que é a palavra de Deus que nos alimenta, que nos ensina, que nos instrui e que nos dá direções. Amém? E hoje nós vamos compartilhar de um tema muito importante e muito atual na vida de muitas pessoas, não apenas aqui na nossa nação, no Brasil, mas também no mundo todo. Nós vamos falar sobre perdas. E o tema de hoje é experimentando a graça no meio da perda. Mas antes de entrarmos aqui no comentário deste tema, quero receber aqui as pastoras que estão comigo, que muitos já conhecem. Tenho aqui comigo ao meu lado a pastora Valéria. Olá, vamos estar juntos aqui. Tenho também aqui a pastora Marília. Olá, você é muito bem-vindo hoje nesse programa. E pastora Dalva também, que está conosco. Que bom estarmos juntas. Muito bem, experimentando a graça no meio da perda. Muitas experiências na nossa vida causam dor e angústia na nossa alma, como doenças, tribulações, decepções e muitas outras. Porém, a dor da perda, a perda de alguém que nós amamos muito, é, sem dúvida, a mais difícil. A dor da perda é algo que abate profundamente a nossa alma, principalmente quando ela chega sem aviso prévio e você é surpreendido por um sentimento de tristeza profunda, como se algo fosse arrancado de dentro de você à força. Esse é mais ou menos o sentimento, a sensação que nós temos. Muitas pessoas não sabem lidar com esse sentimento súbito de dor, que aparece e que parece que veio para ficar. Mas é nesses momentos que nós somos surpreendidos pela graça de Deus, que nos envolve e nos sustenta. Amém. A graça é como um bálsamo que alivia a dor do coração. Mas muitos perguntam, como experimentar dessa graça que é capaz de aliviar a dor da perda? Ou o que fazer diante da perda de alguém que eu amo? O que fazer para experimentar essa graça? Como ela atua em momentos tão difíceis da nossa vida? Ou então, talvez você que está acompanhando e lidando aí na sua família ou com amigos, como que você pode consolar as pessoas que têm enfrentado perdas de entes queridos? Bem, é sobre isso que nós queremos falar hoje no nosso programa, porque certamente aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode. Amém. Ok? Amém. E nós vamos compartilhar aqui sobre a graça de Deus, que pode superabundar em momentos tão difíceis assim. Por isso nós escolhemos esse tema, experimentando graça no meio das perdas. E eu gostaria de começar aqui conversando com as pastoras e também irmãs e amigas, né, que eu convivo há anos. E eu sei que elas têm experimentado também, e eu também, situações assim na nossa vida. E nós vamos compartilhar aqui como que nós temos aprendido
a identificar a graça. E eu gostaria de começar aqui conversando com essas irmãs sobre como descrever essa dor da perda de alguém que você ama. Eu gostaria que a pastora Valéria comentasse também, porque eu sei que ela já perdeu seu pai, e não recentemente, já há alguns anos, mas como que você descreveria, pastora Valéria, essa dor da perda? Interessante que a primeira coisa que eu descrevo é perplexidade, como se fosse assim, um choque mesmo. E, ao mesmo tempo, uma negação, um vazio. É difícil até descrever, mas nós sabemos que, se eu tivesse que resumir em uma palavra, é perplexidade. Por mais que, no meu caso, meu pai fosse idoso, estivesse doente, na hora que a notícia veio, o impulso que eu tive foi, não, deve ser um equívoco. Não deve ser ele. Aquele sentimento assim de negar, né? Negação, exatamente. De negação. Pastora Dalva, você já passou por experiência assim? Pastora, como que você já descreveria? tive algumas perdas, mas não de pessoas tão próximas, né, a mim. Mas eu me lembro quando a minha avó faleceu, que era uma pessoa que eu amava muito e muito próxima, a impressão que eu tive é que ela ia voltar a qualquer momento. E eu tentava me convencer disso, que isso ia passar. Você, Marília, já perdeu alguém próximo assim? Como que você descreve essa sensação da dor de perder alguém? Já perdi, né, algumas pessoas, um irmão, e na sequência, né, o meu pai, já faz muitos anos, mas por último foi minha mãe, né? Tem aqui em torno de 2 anos. Mas acho que a primeira sensação que a gente tem é de não acreditar, né? Aquela incredulidade no sentido de você saber o que aconteceu, que todo mundo falou, a notícia chegou, mas no seu íntimo você não acredita, né? Fica parecendo que, não, alguém vai chegar e vai falar, não, é brincadeira. Você já não então, aceita, não né? aceita. Essa é a primeira sensação, né? Primeiro sentimento que vem é você realmente negar, né, pastor? Porque nós não fomos feitos para morrer, não fomos feitos para termos essa experiência. Isso é uma consequência do pecado, é por isso que a gente sente tudo isso. Eu penso que depende muito do tipo de vínculo que você tem com aquela pessoa que você perdeu. Sim. É claro que perder, né, pais, irmãos, parentes, isso tudo é tudo muito difícil, né? Mas depende também até do tipo de relacionamento que você tem com o pai, com a mãe. Tem pessoas que às vezes são tão distantes, né, já convive longe e então acaba que não tem talvez assim um impacto tão grande. Mas pessoas muito próximas, né, que você ama e que filhos, por exemplo, eu acho que tem assim acho que é como uma flecha. Que atinge o seu coração. Eu nunca levei uma flechada, não, mas é algo assim que é uma dor instantânea. Nós falamos aqui no texto que nós lemos, né? É como se algo fosse tirado de dentro de você à força. E é mais ou menos isso. Porque quando você tem ali a notícia que você perdeu aquela pessoa, você não apenas pensa que é um equívoco, que talvez a notícia está errada ou que isso não é verdade. Mas eu penso também que você tem ali nas suas emoções um impacto, né? E isso afeta, de fato, a sua alma. Agora, como que essa dor da perda afeta a nossa alma? Porque nós sabemos que a nossa alma ela é muito complexa. Sim. E a Bíblia descreve a alma de maneiras distintas, né? E nós entendemos aqui que a alma envolve as emoções, envolve também a nossa mente e a nossa vontade. E como que essa dor da perda afeta a nossa alma? Você não precisa falar de todos esses aspectos, mas pelo menos de um deles, pastora Valéria. Olha, eu lembro que, é claro que nas emoções foi muito choro, né? Muito choro. E eu lembro que eu queria reprimir o choro, porque talvez eu ficava com vergonha das pessoas me ver chorar. Mas não foi bom reprimir o choro. Acho que tem que... Principalmente quando eu via as pessoas que amavam ele, que ele amava, eu sempre chorava. Mas eu lembro que aconteceu algo com a minha mente, que, inclusive, eu herdei muitas coisas do meu pai. Uma delas é uma sede pelo conhecimento.
E eu comecei a ler muitas coisas na própria Bíblia de como que é a vida após a morte. Parece assim, não foi uma curiosidade, foi um desejo assim de eu já sabia, pastor, eu já ouvi pregações, eu conheço a Bíblia, mas eu queria mais, sabe assim, vida após a morte, como é que era? Eu queria ler de novo, eu queria ouvir o que Jesus falava de novo. E eu queria também ler palavras que me consolassem, que me confortassem. Uhum. E o seu pai foi um homem que teve uma experiência com Deus, né? Anos Muito antes forte. de falecer. E isso, com certeza, era um certo consolo para você, né? E pras pessoas. Demais. Fidelidade de Deus. É verdade. Pastora Marília, essa questão de afetar a alma, o que você acha que afeta mais? É a mente? É a vontade de você processar e entender aqueles fatos ali, a emoção? O que é? Como que foi a sua experiência? Olha, eu acho que, no geral, é um mix, né? Eu acho que as pessoas têm a tristeza, que todo mundo é cometido dela, mas também há o problema do questionamento, né? Porque uma parte da nossa alma, como você falou, é a nossa mente. Então, a Bíblia nos diz que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos pensamentos. Nós não vamos entender e não vamos ter resposta para tudo nessa vida, né? Embora a Bíblia está aí, mas existem coisas que nós não conseguimos responder. Então, o questionamento, eu acho que é algo que realmente ele é geralmente presente quando a pessoa recebe esse tipo de notícia. No meu caso, especificamente, pastora, eu tive uma experiência muito forte com o sentimento de gratidão. Eu testemunho Maravilha. isso muito para as pessoas assim que perdem, né? Eu uso essa experiência para até consolar, porque é lógico que a tristeza é muito grande, a perda é grande, nós não entendemos o processo, a gente demora a processar, né? Essa ideia de perder, de nunca mais ver aqui nessa terra. Mas, na experiência da minha mãe, né, há 2 anos atrás, 1 ano e 10 meses mais ou menos, eu tive essa experiência, que no mesmo escritório que eu ia chorar enquanto ela estava na UTI, que eu ia clamar, que eu ia pedir para Deus, foi o mesmo lugar, inclusive a mesma almofada, no mesmo lugar que eu me ajoelhei, na madrugada, que antecedeu o enterro dela. Porque eu me ajoelhei lá e falei, Senhor, por muitas vezes eu pedi, eu chorei, mas hoje eu estou com outro choro. Eu estou aqui chorando de gratidão. E passou um filme na minha mente, né? Desde quando eu nasci, os cuidados, como Deus usou ela para me guardar, para me preservar, para me ensinar, para cuidar de mim. Então, essa foi a minha experiência, o sentimento de gratidão que venceu tudo. Esse sentimento de gratidão foi muito maior do que a dor, que estava muito grande, do que a tristeza. E isso foi muito poderoso, né? Poderoso nessa experiência demais. que eu tive. Eu acho que a forma de você reagir, ela é diferente de uma pessoa para outra. É claro que depende também, às vezes, do temperamento, né, da pessoa, a maneira como ela fica sabendo, né? Tudo isso vai afetar ali a sua reação. Agora, a maneira como atinge a sua alma, né, lá dentro, é diferente mesmo, porque às vezes a pessoa, a primeira coisa que aciona dentro dela é a mente, né? Então ela vai pensar, não, isso não é verdade, não pode ser. Então, às vezes, é a emoção, que a reação primeira dela é o choro. E tem pessoas que não choram na hora que fica sabendo, que ela fica meio em choque. E mas depois ela chora muito. Né? Então, de qualquer maneira, né, a nossa alma ela é afetada. E eu acho que as nossas emoções, eu acho que elas dão assim um turbilhão, né? Sim. Turbilhão. De É como emoções. se fosse assim uma explosão interior, né? E você tem que dar uma reorganizada para poder responder. Eu acho Sim, que, às Dalva. vezes, pastor, a pessoa também precisa lidar com a mente com uma certa acusação. Porque quando alguém que nós amamos e cuidamos morre, sempre vem aquela impressão que nós não fizemos tudo. Ou não fizemos o bastante. Para que, ou né, talvez não só para tirá-la da morte, mas talvez em vida mesmo. Né? Não convivemos o suficiente, não amamos o suficiente. E, às vezes, esse sentimento, junto com a tristeza, ele vai gerando até mesmo uma depressão na pessoa.
Então, nós precisamos lidar com isso de uma forma de levar para Deus, para que isso não nos leve para uma depressão. Essa questão de levar para Deus, eu queria até falar sobre isso, que eu acho que é muito importante. As perdas, elas têm o poder de nos levar para Deus, mas também de nos afastar dele. Sim, claro. Então, nem todos têm a mesma experiência. Como que isso realmente acontece? Porque nós estamos falando aqui sobre a graça no meio da perda. Né? E como experimentar essa graça de Deus ali no meio da perda, quando você está sofrendo, quando realmente a dor é intensa. Né? Será que isso leva você para Deus? Será que isso vai te afastar de Deus? Como que isso acontece? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, para que você possa também aprender a lidar. Na perda de pessoas que eu amava muito, os meus avós, o meu pai, até que eu consegui assim, lidar com a minha mente. Eu recebi uma graça muito grande que eu consegui falar de Jesus para todas essas pessoas, antes delas partirem. Eu também tinha essa gratidão que a pastora Marília falou, porque eu conhecia a Deus de maneira muito intensa. E aí eu pude compartilhar as minhas experiências, mas já teve coisas que eu perdi na vida, que não foram pessoas, não foi perda da morte, que eu não consegui lidar. Que eu demorei demais, tive que ter ajuda profissional. Quando você fala lidar, você está dizendo em lidar relação... com a dor. Tá, mas você está dizendo em relação a Deus. Isso te levou para Deus ou isso te afastou dele? Pois é. A perda de pessoas me levou para Deus, mas a perda de coisas que me eram muito preciosas, eu tive que vigiar, pastora, porque eu não tinha vontade de fazer nada. Porque às vezes nós passamos por tribulações que são diferentes, né? Tem muitos tipos de tribulações que nós passamos e perdas também. Mas aí o E que lidar me ajudou, com isso é a grande questão, né? o que me ajudou, pastora, mas sinceramente, é a igreja. Amém. Sabe, eu ia para os irmãos e eu falava, nossa, assim, eu preciso ter comunhão, eu preciso de você. Às vezes as pessoas achavam, assim, que eu estava querendo estar com elas por causa delas. Não, era por causa de mim. Mas você sabe que essa questão de levar para Deus é exatamente isso, o fato de você querer estar no meio dos irmãos, estar com eles, às vezes ouvir, né, algo assim e receber um abraço, estar no meio deles, ou às vezes o próprio louvor da igreja, Nossa, assim, vai algo demais. que nos lava por dentro, né? Então, assim, isso é ir para Deus. Amém. Mas tem pessoas que às vezes querem se isolar. Sim. E às vezes ela fica também com raiva de Deus. Ela sente ira. Ela fica pensando, mas Culpa, Deus podia né? fazer e não fez. Culpa a Deus, Né? né? Como explicar isso, pastora Marília? Como lidar com esse sentimento que às vezes é tão assim ambíguo, né? Porque não depende de você ser crente ou não, de ter uma posição na igreja ou não. Às vezes você nem quer ficar com raiva de Deus, mas você está sentindo ali que você está lutando com isso dentro de você. Você já aconselhou pessoas assim? Sim. Eu geralmente gosto muito de indicar livros, né? E a gente tem essa prática, mas uma das coisas que eu aprendi num livro foi sobre a soberania de Deus. Eu penso que nós somos tão pequenos para poder explicar, né, Deus e explicar tudo. É reconhecer mesmo que nós não temos explicação e que Deus é soberano. A morte existe, nós sabemos que nós temos um inimigo, que a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir, não é? Ele veio para ceifar, mas nós sabemos que existe um Deus soberano que está acima de todas as coisas. Então, quando eu vejo a mão desse Deus, quando eu realmente entendo esse atributo de Deus, que é a soberania, então fica mais fácil de receber, fica mais fácil de eu me calar e de me submeter àquele momento que eu não quero. Eu não queria sentir isso, não queria que acontecesse. Mas existe um Deus que rege a terra, existe uma mão soberana. E isso eu acho que ajuda. Essa questão da soberania de Deus, ela é inquestionável. Agora, se as perdas levam você para Deus ou te afasta de Deus, se ela leva você a experimentar a graça de Deus ou, a princípio, você fica com raiva de Deus, isso tudo é algo que nós podemos passar por isso, mas nós temos também que aprender a sair do outro lado. Amém. Então, eu posso te dizer, diferente da Marília, que eu não aprendi nos livros, até porque eu não tinha lido muita coisa sobre isso, mas eu aprendi na prática. E quando eu perdi minha mãe,
há uns 7 anos atrás, eu realmente foi muito difícil para mim, foi uma das maiores perdas que eu já tive na minha vida, muito dolorida, muito difícil, e eu percebi que dentro de mim eu estava questionando a Deus, como você mencionou, pastora Dalma. E é aquela coisa assim, mas por que Deus não fez, né? Não, nós oramos, mas por que tinha que ser assim? Não podia ser de outra forma? Então, tinha tantas perguntas, e a dor nos leva a olhar para Deus com aqueles olhos assim, de perplexidade. Eu não diria ira. Penso que, em alguns casos, algumas pessoas sentem ira mesmo. Elas sentem raiva de Deus, mesmo sendo crentes, mesmo sendo filhos. Sim. E ela aí começa a se acusar mais ainda, porque ela fica assim, mas eu não posso sentir isso. Deus é Deus, eu sei na minha mente que Deus é soberano, mas as minhas emoções, elas estão dizendo outra coisa. E é isso que realmente causa maior sofrimento. E eu penso que é nessa hora que a graça de Deus vem para colocar tudo isso em ordem. Amém. E eu gostaria de compartilhar isso de uma maneira bem mais profunda, mais detalhada com você. Como que a graça pode amenizar e sobressair a dor da perda? Nós vamos para um pequeno intervalo e nós vamos voltar falando desse assunto tão delicado, mas tão importante para ouvir, para aprender e para que você também possa prosseguir a sua vida em Deus. Amém. Nós estamos falando hoje sobre a graça de Deus no meio da perda. Daqui a pouquinho, nós voltamos. E para você, líder, envolvida no Ministério dos Radicais Kids, não perca a nova edição do Manual do Discipulador. Confira em nosso site, editoravideira.com. Confira agora os lançamentos dos Radicais Kids. Livreto de consolidação, O Amado Coração. Tudo isso em 2 formatos, um menor para crianças e outro maior para as líderes. Nele, você tem as frases do plano de evangelismo de um lado e os versículos do outro. E para que as crianças menores possam evangelizar e aprender o plano de salvação, chegou o boneco, O Amado Coração. Para mais informações, você pode acessar o nosso site, editoravideira.com. Não perca! Bem, nós estamos de volta, falando hoje sobre o tema como experimentar a graça no meio da perda. A perda, é claro, de alguém que nós amamos. Esse tipo de perda é algo que afeta a nossa alma profundamente. E lidar com isso não é fácil, principalmente quando essa perda é algo súbita, é algo que te pega de surpresa. Nós falamos aqui, a princípio, que às vezes é aquela sensação assim de algo que foi arrancado de dentro de você à força. E você não sabe como reagir, muitas vezes você não sabe como lidar e, principalmente, você não sabe como prosseguir a sua vida. E ao compartilhar sobre essas experiências e, principalmente, sobre a graça de Deus, como que ela nos surpreende e nos leva a superar as perdas, isso é para ajudar você. Eu penso que nós podemos conhecer a graça de Deus de maneiras muito diferentes e distintas na nossa vida, mas principalmente nesses momentos. Eu acho que é nesses momentos de perdas que a graça ela cria raízes profundas e ela nos leva a experimentar o Deus da graça. E essa é a nossa intenção hoje ao falar desse programa. Não apenas consolar,
aqueles que têm perdido pessoas que amam, mas também poder nos ensinar para que nós possamos consolar outros. E eu coloquei aqui uma pergunta e eu gostaria de retomá-la. Como que a graça pode amenizar ou sobressair a dor da perda? Pastora Valéria, você gostaria de comentar para a gente aqui a respeito disso? Sim, eu quero comentar. A graça, ela sobressai, sim, como a senhora falou. Ela é um bálsamo que alivia a dor do coração, né? Ela é um presente que vem do céu. Mas a graça, ela se expressa, ela se manifesta. Ela não é só o dom, não é só o presente. Ela é algo que é prático, que é do dia a dia. Eu vejo graça aqui nessa mesa com vocês, né? Eu aprendendo sobre esse assunto. Eu vejo a graça de Deus na hora que eu lembro das palavras dele. Senhora, nós estávamos falando de questionamentos, né? Vem questionamentos quando a gente perde uma pessoa. Eles são inevitáveis. E eles são, assim, verdade. constantes. Até gostaria de evitar. E de toda sorte, de toda natureza, vem esses questionamentos. Mas, recentemente, a senhora compartilhou e aquilo foi muito bom. Eu ouvi aquilo porque eu pude perceber como que não é hora de ficarmos com as perguntas, ou de fazermos mais perguntas, ou de deixar ecoar as perguntas que as pessoas mesmas trazem para a gente. É hora de fazer afirmações. Amém. Mas que tipo de afirmações? As promessas de Deus para nós, a palavra de Deus. É hora de nós relembrar coisas que nos dá esperança, né? Lembrar E de eu coisas penso também que é boas. hora de você tirar do seu depósito espiritual, né? Nossa, Aquilo que é verdade. você já ouviu. Sim. Porque nós temos pregado muito sobre a graça, Sim. temos compartilhado como igreja, né? Não só livros, mas também palavras, e até para as crianças. Nós temos ensinado sobre a graça de Deus. Então, eu acho que é nesse momento que você tem que ter um depósito espiritual. O que você guardou? Né? Para que você possa retirar ali. E é assim que a graça ela vai ter um impacto Ela maior. vai ser eficaz, né, pastora? A dor pode ser muito grande, né, da perda, mas a graça ela vem para sobressair. É como uma anestesia. É. Você está ali sentindo muita dor, mas você toma ali aquele remédio, a anestesia Ameniza um pouco. ela ameniza. É o que mais ou fala- menos esse o efeito, né? Que fala em da aula. Filipenses 4:7, pastora. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Aí fala, o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É uma paz que guarda o nosso coração e a nossa mente desses questionamentos, dessas dúvidas, desses medos, né? É uma paz que não é uma paz daqui, não é uma paz natural, é uma paz que vem de Deus. E é o que a gente estava conversando aqui. Infelizmente, o ímpio não tem essa paz. E nem tem o descanso de saber que um dia ele verá novamente aquela pessoa. Mas nós temos. Né? Nós sabemos que existe um Deus, que a morte não encerrou a carreira, nem encerrou a carreira aqui. A morte não é o fim. Não né? é o fim. E essa paz, ela vai entrar no nosso coração e vai amenizar essa dor e amenizar as coisas que vão passar na nossa mente o tempo todo, né? Durante Mas esse às vezes, período. mesmo que você sabe, não, um dia eu ainda vou ver essa pessoa, porque a Bíblia diz, Jesus é a ressurreição e a vida, todos nós vamos ressuscitar, nós vamos ter a vida eterna com Deus. Então, nós cremos nessas verdades. E isso, de fato, é muito importante, e você se apegar a elas. Mas, na hora, está doendo. Você fala, mas continua doendo, como é que faz? Né? Assim, eu me lembro quando... Né, no luto, né, da minha mãe, por muitos dias, meses, e eu sentia a dor e a saudade, e chorava, e às vezes eu falava com meu esposo, né, falava para o Aloysio, nossa, hoje está tão difícil, eu estou sentindo uma tristeza tão grande. Meu Deus. E aí ele falava para mim, isso vai passar. Aí eu pensava, vai passar, quando será que vai passar? E não tem como. Marília, então, como que é? Qual que é esse poder da graça, né? Que nos faz enfrentar essas perdas tão difíceis? Pastora, um dos aspectos da graça é meditar no amor de Deus, né? Nós temos aprendido muito isso. E esse exercício, né, de meditar no amor, de olhar para o amor de Deus, saber que Ele nos ama incondicionalmente, independente do que eu sou, do que eu fiz, né? Então, esse amor, ele nos alimenta.
Você falou uma coisa, né, interessante quando eu dei o exemplo do livro, que não adianta apenas ler em livro, nós temos que ter experiências. Então, nós precisamos aproveitar essas circunstâncias para experimentar o amor de Deus. Né? O amor de Deus. Então, é quando você... É tão simples falar que Deus nos ama, todo mundo sabe disso, mas é tão diferente quando você experimenta. Então, esse exercício, é lógico que nós sabemos que Deus nos ama, porque a Bíblia fala que uma das provas foi que Ele enviou o seu Filho por nós, para morrer no nosso lugar. Mas eu quero falar aqui sobre o exercício, exercitar esse amor. Né? Nós temos aprendido muito, eu tenho feito isso na minha vida, é você realmente fazer daquilo ali uma rotina, sabe? De acordar e antes de pensar, antes de lembrar que eu fazia uma coisa, acho que todo mundo faz isso quando perde alguém, né? Ir lá para as fotos, né? Pegar os álbuns, pegar as lembranças. Nem sempre, eu acho que tem pessoas que evitam. Ela evita tudo aquilo que traz uma lembrança e que vai gerar mais dor. É verdade. Engraçado, São reações né? muito diferentes, são muito né, diferentes. que as pessoas Verdade. têm. As minhas reações diante das perdas foi justamente relembrar, porque realmente foi muito bom. Né? Talvez a experiência não tenha sido boa, a pessoa também rejeita. Mas eu falei assim, antes disso, é você meditar nesse amor. Né? O Senhor me ama tanto, que Ele me deu essa pessoa por tantos anos. Né? Ele aprove, Deus, Ele conceder essa pessoa durante todos os anos que ela viveu. É muito amor, é muita graça É verdade, de Deus. tudo isso que você está falando é verdade. Só que tem pessoas que realmente elas não conseguem. Elas não conseguem assim, porque lidar com a dor é uma coisa que surpreende você. É isso. Então, tem pessoas que elas, quando perdem alguém que amam, elas querem falar. Elas querem exatamente. conversar. Tem Elas que precisam falar. de ter alguém ali para ouvir. E quer conversar E com tem outras outras pessoas, pessoas também que- perderam. Que a reação é o contrário. Ela não quer conversar. É verdade. Ela quer ficar sozinha. Ela não quer nem que comenta, Isso. para ela não ter que falar, porque a dor torna-se mais forte ainda. Pastora, E eu penso que a gente precisa respeitar cada Isso. pessoa, né? Sim. Para poder ajudá-la. eu me lembro de quando a gente começou a fazer os encontros e um dos apelos que a gente fazia ali é para orar para Deus curar as crianças de trauma. E eu me lembro que a gente estava orando para que Deus curasse as crianças e a gente tinha o remédio e a doença. E eu me lembro que a cura para o trauma é a ação direta do Espírito Santo. É verdade. É a ação direta. Engraçado que quando a gente quer consolar uma pessoa que perde alguém, todo mundo coloca que o Espírito Santo console, que o Espírito Santo console, que o Consolador venha. Irmãs, mas isso é verdade, não pode ser só uma frase. O Espírito Santo, ele consola. O Espírito Santo também pode surpreender tanto quanto a notícia difícil. Né? Mas eu creio que a intercessão da igreja, esse ambiente de vida de Deus, esse ambiente que vem encharca, realmente o Espírito Santo usa pessoas, o Espírito Santo usa oração e a intercessão para consolar e confortar. Eu creio que isso, de fato, é muito importante. E por isso que é tão importante também, às vezes, você ter aquele momento ali da despedida, o velório. sim. Viver o luto, próprio, né? o próprio Encerrar. sepultamento, Senão que você é pensa que a pessoa muito nunca difícil, é muito difícil você lidar com aquele momento, não é fácil, mas ele é importante, ele é necessário para que você possa lidar com essas emoções, para que você possa entrar na realidade daqueles fatos. Porque nós falamos aqui, a princípio, né, que você tem um susto. E você, muitas vezes, você começa a negar, e você começa a tentar explicar, você começa a buscar respostas. Mas quando você está ali também no meio de irmãos e de pessoas que creem em Deus e que creem na graça, né? Eles também são transmissores da graça. Sim. Então, se você recebe um abraço ali de um irmão, ele nem precisa verdade. falar muita coisa, não. É verdade. É verdade. Mas aquele abraço, ele já vem e te dá assim, um bálsamo na alma. Então, isso é muito bom. Agora, nem sempre tem esses momentos, né? Porque, por exemplo, na pandemia, então, as pessoas que faleceram de Covid, até isso foi tirado delas. Muita Verdade. crueldade. Porque elas não puderam despedir, elas não puderam lamentar, não puderam chorar, não puderam ter o abraço de pessoas queridas, né, ali nesse momento. Eu acho que isso intensificou mais ainda a dor, foi muito mais difícil.
E eu penso que você conhecer a graça de Deus faz toda a diferença. Sabe uma coisa que eu experimentei muito, pastor, é que em momentos de dor que nós estamos passando, tem pessoas que você sabe que estão orando por você. É verdade. E isso já te traz um consolo. Né? Porque você fala, eu tenho Só certeza. da pessoa falar, eu estou orando por você, já é bom, né? Já é um É. consolo. E quando alguém que você realmente ama está perto, pessoas mesmo, os irmãos da célula, quando eles estão perto de você, é como se você estivesse se sentindo confortada. Aham. Mesmo que ninguém fale nada, só deles estarem ali. Não, e quando você recebe uma mensagem, né? Eu lembro que eram tantas mensagens, eu não conseguia ler tudo. Foi acumulando, mas eu ia lendo assim um pouquinho uma aqui, depois outro dia, as palavras, né? Você vai comendo e assim eu penso que Deus vai usando isso para trazer o refrigério, né? Agora eu Uma queria cura. retomar um pouquinho aqui em relação a essa questão dessa reação emocional da perda, né? Que é o choque. Porque isso não é uma coisa que dura, às vezes, só na hora, Não. só um dia. Tem pessoas que ficam em choque dias. Sim. Tem pessoas que Meses. o choque, ele é tardio, né, para passar. Porque ela fica tão abalada que ela não consegue. Né? Então, essa sensação de rejeitar a perda, de rejeitar a notícia, ela é natural. Às vezes acontece mesmo. Mas tem pessoas que ficam nessa fase ali de rejeitar por muito tempo, né? Muito tempo. E eu penso que é como uma anestesia temporária, né? E como lidar, então, com esse choque emocional? Né? Porque nós estamos, às vezes, ali, nós somos a pessoa que está sofrendo choque, mas, às vezes, nós temos também que ajudar outras pessoas a passar por ele. E não dá para você ficar forçando a barra, né? Não, você tem que aceitar, você Não tem dá que pra aceitar. forçar a barra. Isso não funciona quando a pessoa está sofrendo. Então, essa fuga temporária da realidade. Não consigo aceitar. Não, isso não é verdade. Como que lida com isso? Como que você aceita a perda, por mais difícil que ela seja? Pastora, quando nós não temos palavras, nós nos apegamos à palavra de Deus. Amém. Eu creio que muitas circunstâncias nós não vamos ter palavras, não vamos ter explicações, não vamos ter respostas. Mas eu creio que uma das maneiras de lidar com esse choque é levar a pessoa para a palavra. Né? São tantas palavras de consolo, são tantas palavras ali de refrigério. Eu gosto muito do Salmo 46, que fala que ainda, né, que a terra se transtorne, os montes abalem no seio dos mares. Imagina o que é isso? Que as águas tumultuem e espumejam na fúria dos montes, se estremeçam. A Bíblia fala, né, que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E no verso 5 fala, Deus está no meio dela, jamais será abalado, porque Deus a ajudará, Deus de antemanhã, desde antemanhã, ou desde cedo. Então, eu gosto tanto desse salmo, geralmente, quando eu estou passando por alguma turbulência desse tipo, ou uma perda, uma dor, eu falo, gente, Deus vai me ajudar. Amém. Deus está comigo. Existe uma palavra, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, nem sempre nós vamos ter palavras para explicar, para, né, receber essa notícia, mas levando a pessoa a meditar na palavra, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém. Amém. A Bíblia também diz em Romanos, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo ele tem poder. Quando falo Deus da esperança, é tão bom de ouvir, né? Assim, porque a gente vai tirando daquilo, assim, eu preciso esperar. E a gente vai lembrando. A Bíblia também diz, lá em Lucas 21, que não se perderá um só cabelo da vossa cabeça. É pela perseverança que mantereis as vossas vidas. Então, assim, nós não temos que ter medo, embora ele venha. Sim. Mas nós temos que ir falando isso uns aos outros, você sabe? O Espírito Santo, ele tem poder. E como que a Bíblia diz que a gente enche do Espírito, irmã? Falando entre nós. Né? A pastora Maria está falando dos Salmos. Eu me lembro quando meu esposo estava doente, eu sofria demais. Eu olhava o meu filho, ele ia lá, era tão pequenininho. Aí eles levavam ele no carro de volta, era longe. E eu falava, eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro?
Meu socorro vem do Senhor. Por quê? Porque alguém confessou esse salmo para mim. Gente, eu nem sabia de Bíblia, nem sabia ler. Mas vai uma pessoa, leva um salmo, a outra tinha um cântico. Eu aprendi sobre Efésios, pastora Márcia, na prática. Eu aprendi a me encher do Espírito Santo cantando e falando de Deus. A Depois palavra, eu li. ela tem o poder de penetrar, né? O que a Bíblia fala, Aleluia. que a palavra viva, ela penetra. Mas, Dalva, eu queria que também que você comentasse aqui, você que é uma pessoa assim, serena, né? Passa essa serenidade, pelo menos passa essa serenidade, né? E, às vezes, nós estamos falando aqui e a pessoa está pensando, gente, mas como que eu vou perceber essa graça de Deus ali no meio, né, da tragédia, da perda de alguém que eu amo tanto? Quando as emoções estão tão confusas, né, e essas pastoras estão falando, mas como que é isso? Por exemplo, no Salmo 23, o Salmo 23 muitas pessoas conhecem, quando Davi, né, ele faz ali uma oração, ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Uma coisa é você ler esse salmo, outra coisa é você viver esse salmo. Né? Como que essa pessoa que está ali sofrendo, ela pode perceber essa graça aqui, no vale da sombra da morte? Pastor, eu acho que a graça de Deus, ela se manifesta de muitas formas, né? Em nossa vida. Se manifesta através de pessoas, ela se manifesta através da palavra, ela se manifesta através da presença de Deus, né? De uma palavra ministrada no culto, de uma música que foi liberada ali. E eu acho que em tempos de dor, esse versículo que diz aqui no Salmo 116:3, laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Amém. Eu acho que quando a gente invoca, clama, fala, Senhor, me ajuda. Eu não consigo, eu não dou conta, porque tem momentos que a gente não vai conseguir Não é nem mesmo. fazer orações longas, Sim. não é isso, né? Às vezes um suspiro. Um suspiro, clamar por ele, né? E ele vai vir, pastora. Sabe, com certeza nós temos. O Senhor, ele é tão bom e ele se compadece de nós. É verdade. Eu creio que Deus sofre conosco. Sofre conosco. Eu Eu creio tenho nisso também. Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. E ele conhece as nossas limitações, ele sabe o que é sofrer pela perda de alguém. Sabe que é A Bíblia fala que Jesus chorou quando Lázaro morreu, antes dele ressuscitá-lo, né? Então, ele conhece, ele sabe o que você está passando. Agora, nós precisamos ter realmente esse momento de clamar ao Senhor e pedir a Ele, Senhor, eu quero conhecer agora essa graça, que é superabundante. Como que é isso? O Senhor vai fazer. Eu gostaria de pedir para cada uma, né, de vocês, pastora Marília, Dalva e Valéria, para que você também desse aqui uma palavra falando para essa pessoa que está nos ouvindo e que, porventura, esteja também passando exatamente por essa situação de ter perdido alguém que você ama muito e que ainda dói, que você ainda sente muito a perda dessa pessoa e chora muito, tem que lidar com a tristeza, tem que lidar com a solidão, né? Como que a graça nos ajuda a superar as perdas e a dor? Porque uma questão é você passar ali o susto, o choque, lidar com aquela situação, mas outra coisa é quando você tem que superar e continuar a vida. Continuar a viver e poder experimentar também a alegria de viver, né? Não é viver de qualquer maneira, não é ir levando a vida, mas é viver e experimentar a alegria. Como que essa graça nos ajuda a superar as perdas e a dor? Valéria? Pastora, dando crédito à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele estaria conosco o tempo todo, que Ele nunca nos deixaria, que Ele jamais nos abandonaria. Então, eu tenho que crer nisso, eu tenho que dar crédito que Ele vai estar comigo na minha dor, Ele vai estar comigo ali quando eu estou passando pela tristeza, pelo choro, e que a última palavra é dEle, né? Foi falado aqui sobre a soberania de Deus, mas o Espírito Santo, ele habita em nós, você pode conversar com o Espírito, você pode relacionar com o Espírito. E eu acredito muito nisso que a senhora falou, que é no momento de dor
que nós também podemos ser surpreendidos com o depósito que está dentro de nós. Né? Eu mesma já fui muito surpreendida. O Senhor começou a me lembrar de palavras e de situações onde Ele proveu livramento, onde Ele proveu recursos. E eu que fui surpreendida. Amém. Amém. Então, eu creio, né? Ele estava comigo. Irmãos, isso é verdade. Ele está conosco em todo o tempo. Amém. Em todo o tempo. Amém. Dalva. Pastora, eu gosto muito do testemunho do pastor Finoto. E ele falou uma frase uma vez para mim que eu nunca mais esqueci, que ele, quando ele perdeu toda a família, e ele foi, vários médicos, né, estavam atendendo ele, e teve um médico em especial, que era um psiquiatra, e ele falou para ele, mas o senhor está muito bem, qual médico está atendendo o senhor? E aí ele disse que falou assim, o meu médico é Jesus. E aí o médico falou, não, mas eu não conheço esse psiquiatra aqui, não. Aí ele foi e falou assim, não, Jesus Cristo, ele é o meu médico, e ele está me dando um remédio todos os dias, e a minha dor tem sido aliviada. Amém. Que Eu lindo, achei esse né, o testemunho tão lindo, porque não era um remédio natural que ele estava Aham, tomando. Sim. Né? E em Romanos 12, 1, fala assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém. Eu acho que é olhar firmemente para Cristo, correr para Ele, andar com Ele e perseverar a nossa carreira. Amém. Amém. Marília. Pastor, eu creio que nós superamos a dor olhando para a eternidade, né? A Bíblia nos fala que nós não devemos olhar para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem nesse mundo são temporais, mas as que não se veem são eternas. E lembrar que que a história não acabou, que existe uma eternidade para nós, existe uma eternidade que nós vamos realmente viver com Deus. E a Bíblia também nos fala que é muito melhor, né, nós irmos a um lugar na casa que tem luto do que no dia de festa, porque no dia do luto você vai considerar, né, a sua existência, você vai considerar a existência de Deus, inclusive. Eu quero deixar para você uma palavra muito poderosa e muito consoladora. Jesus falou em João 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Existe, né, uma vida eterna, e quando você olha para a eternidade, tudo fica tão pequeno. Os valores mudam completamente, né? E nós colocamos o nosso foco naquilo que é eterno no Senhor. Amém. E no propósito de vida, porque essa vida vai passar, mas a eternidade, ela existe e nós precisamos ter uma decisão, né, pastora Márcia, de realmente meditar nisso e também de tomar uma decisão de entregar a nossa vida para Jesus. Amém, é verdade. Porque todos nós vamos nos encontrar com Ele um dia e aqueles que vivem, a Bíblia diz, você deve levar isso em consideração. Amém. Amém? É verdade. Eu creio que a graça nos ajuda a superar as perdas quando nós clamamos ao Senhor. Amém. Clamar ao Senhor realmente nos leva a experimentar algo que nós nunca experimentamos. Eu ouvi certa vez o testemunho de uma mulher que se converteu de uma maneira surpreendente no meio da perda de um filho. E ela não cria em Deus, ela se considerava uma pessoa, né, completamente anti-Deus. E, no meio de uma tragédia, ela perdeu o seu único filho e ela ficou muito revoltada. E ela começou a fazer declarações contra Deus. E, num momento ali na sua casa, uma vez, ela gritou de uma maneira desesperada para Deus e ela disse, eu te odeio, eu te odeio. E, naquela hora, ela ouviu uma voz e ele disse o seguinte, essa foi a primeira vez que você me chamou. E, naquela hora, ela foi surpreendida, porque ela ouviu a voz de Deus. E Deus, então, se revelou a ela. E, através daquela experiência ali, ela conheceu a Deus, ela conheceu Jesus, ela se converteu e ela pôde experimentar a graça de Deus. Amém. Tudo porque ela decidiu clamar a Deus, mesmo que no meio da dor, da perda, ela tenha tido uma postura agressiva de falar.
mas ela foi sincera. Sabe, a sinceridade do coração dela tocou o coração de Deus e Deus se revelou a ela. Amém. E eu penso que você pode experimentar a graça de Deus, sim, no meio da perda. Quando você clamar ao Senhor de uma maneira verdadeira e intensa, Ele virá e Ele vai surpreender você. Amém. Nós não vamos encerrar o nosso programa aqui, nós queremos deixar uma palavra para você, falando exatamente desse assunto. Mas nós vamos ter um intervalo pequeno e vamos voltar, comentando a respeito como experimentar a graça no meio da perda. Daqui a pouco, a gente volta. E para você, líder, envolvida no Ministério dos Radicais Kids, não perca a nova edição do Manual do Discipulador. Confira em nosso site, editoravideira.com. Confira agora os lançamentos dos Radicais Kids. Livreto de consolidação, O Amado Coração. Tudo isso em 2 formatos, um menor para crianças e outro maior para as líderes. Nele, você tem as frases do plano de evangelismo de um lado e os versículos do outro. E para que as crianças menores possam evangelizar e aprender o plano de salvação, chegou o boneco, O Amado Coração. Para mais informações, você pode acessar o nosso site, editoravideira.com. Não perca! Bem, nós vamos concluir o programa de hoje, em que nós estamos falando a respeito de como experimentar a graça no meio da perda. É claro que a perda aqui, nós estamos nos referindo à perda de pessoas que nós amamos. É uma experiência muito difícil, mas nós sabemos que ela é quase que inevitável na nossa vida. Uma das coisas mais difíceis da vida é lidar com a perda de pessoas que nós amamos. Mas essa também é uma das verdades que nós sabemos que existe, que faz parte da vida. As perdas são inevitáveis. E é nesta hora que nós nem sempre sabemos o que fazer ou o que dizer, não é verdade? Agora, eu acredito que quando você não sabe o que dizer, ou quando você não sabe o que fazer, nós devemos olhar para o Senhor, que é a palavra. Se você não sabe o que dizer, então diga a palavra. Fale aquilo que está escrito, porque a palavra de Deus, ela nos supre em todas as situações da nossa vida. E Deus sempre tem uma palavra, a palavra certa para nós, para aquela hora. Então, através da palavra, nós podemos experimentar a graça de Deus. E é isso que eu gostaria de fazer aqui nesse momento. Compartilhar uma palavra com você, para que essa palavra possa ser um bálsamo para você que, porventura, esteja sofrendo pela perda de alguém que você amava muito. Então, a palavra de Deus, ela é consolo, mas ela também é ânimo para nós. E eu creio que esta palavra vai ser exatamente isso para você que está ouvindo, para aqueles que estão enfrentando perdas ou já enfrentaram, mas que não conseguem superar. O alvo é que você possa prosseguir adiante, é que você possa experimentar a graça de Deus e poder sair do outro lado e dar a volta por cima. Bem, eu gostaria de ler um texto na palavra de Deus, que está em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 12 e 13, que diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte,
Mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Esse texto de 1 Coríntios 13, ele fala de algo que muitas vezes nós não entendemos, situações da nossa vida que nós não entendemos, não compreendemos, mas que fazem parte dessa vida. E menciona 3 coisas que permanecem em qualquer situação da nossa vida, mesmo depois de perdas, mesmo depois da morte, elas permanecem. E a primeira delas é a fé. Então, nós vemos aqui a fé sendo mencionada como a primeira delas. Por que a fé? Porque a fé ela deve permanecer no meio dos porquês, no meio das perguntas que muitas vezes vêm quando você perde alguém. É muito comum, nós comentamos aqui no nosso bate-papo, eu com as pastoras, que surgem essas perguntas e você então pensa, não é possível que isso está acontecendo. Ou então, por que isso está acontecendo? Não, mas como que Deus permitiu que isso acontecesse? Ou, mas nós oramos, nós jejuamos, por que as nossas orações não foram respondidas? E por que Deus levou? Sabe, perguntas como essa é muito comum quando você pede alguém. Mas essas perguntas, elas muitas vezes não têm respostas. E Deus não tem a obrigação de responder para nós essas perguntas, porque Ele é soberano. Mas eu quero que você entenda o seguinte, não é que Deus não se importa, não é que Deus esteja indiferente ao seu sofrimento, não é isso. É que muitas vezes nós não entendemos. Então, o texto que eu li para você aqui, de 1 Coríntios 13, o versículo 12, ele fala assim, porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Ou seja, você não consegue ter clareza. Um dia você vai entender todas as coisas. Porque agora nós conhecemos só em parte. Então, nós temos apenas uma parte das nossas perguntas e questionamentos respondidos. Então, muitas perguntas não têm resposta. Mas eu quero dizer algo para você. As perguntas que vêm, normalmente, geram mais dúvidas. Dúvidas em relação a Deus. Mas a fé, ela não duvida. A fé, ela afirma. Por isso aqui, nesta hora, em vez de fazer perguntas, faça afirmações. Lembre-se, Deus é bom. Não questione. Não, se Deus fosse bom, isso não teria acontecido. Não, apenas afirma. Deus é bom. Deus é fiel. Deus está comigo. Não, Ele não me deixa. Eu não estou sentindo agora a presença dEle, mas Ele disse que não me deixaria. E eu confio no que Ele falou. Sabe por que é importante você fazer isso? Porque o diabo, ele aproveita as nossas fraquezas, ele aproveita aqueles momentos ali em que nós estamos emocionalmente debilitados para gerar dúvida, para lançar pensamentos na nossa mente. E, principalmente, pensamentos que questionam a respeito da bondade de Deus, de como Deus é fiel. Então, você precisa entender algo. As experiências ruins da sua vida não mudam o fato daquilo que Deus é. Não muda o fato de que Deus é bom. Então, mesmo diante de qualquer experiência ruim da sua vida, Deus continua sendo o que Ele é. Ele é bom. Deus não tem nenhum prazer em ver você sofrer. E é por isso mesmo que Ele prometeu na sua palavra, quando Jesus disse, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Sabe, apegue-se a essas palavras e declare ela. Sabe, apegue-se àquilo que Ele prometeu. Não faça perguntas, faça afirmações em fé. Deus é bom. Ele disse que não me deixaria e Ele não vai me deixar.
Ele cuida de mim, Ele está comigo. Sabe, a fé, ela permanece, e ela deve permanecer no meio da dor, e não apenas antes dela, mas no meio da perda, e também depois dela, porque é a fé que leva você a vencer a dúvida em relação a Deus. Então, é por isso que a Bíblia diz que a fé, ela deve permanecer. Mas 1 Coríntios 13 também diz que a fé e a esperança. A segunda coisa que a Bíblia diz que deve permanecer no meio da perda, no meio da dor, de experiências difíceis, é a esperança. Sabe que Deus se revela na Bíblia de muitas formas, e uma delas é como o Deus da esperança. Em Romanos 15, 13, diz que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Você não acha interessante que Deus se revele como o Deus da esperança? Eu acho isso muito interessante, porque nós vemos Deus se revelar como o Deus de poder, o Deus soberano, o Deus cheio de glória. Mas aqui em Romanos 15, ele fala, o Deus da esperança vos encha de paz. Sabe por que você precisa guardar a esperança no meio da perda e da dor? Para que você possa experimentar paz. A Bíblia fala que nós temos que ser cheios da esperança. Por quê? Por que nós precisamos dessa esperança? Para ter paz. Porque somente a paz pode nos ajudar a superar a tristeza da alma. Sabe, às vezes a tristeza é tão grande, às vezes ela é tão profunda, que você não consegue lidar com ela. Se você deita, se você acorda, se você come, se você deixa de comer, sabe, tudo está ruim, a tristeza não passa. Eu já passei por luto, eu sei como é difícil. Então, você dorme, mas quando você acorda, a primeira coisa que você lembra é que aquela pessoa se foi. E, na mesma hora, é como acionar um botão, a tristeza brota. Sabe, mas Davi, ele expressou isso muito bem no Salmo 42, no versículo 5, quando ele diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sabe, homens de Deus como Davi experimentaram a dor da perda, a dor da solidão, e eles clamaram ao Senhor. Aqui nesse Salmo 42, ele está declarando exatamente isso. A minha alma está abatida. Ou seja, eu estou profundamente triste. Mas logo em seguida ele diz, não perturba, não fica perturbada dentro de mim emoções que estão conturbadas. Espera em Deus. Então, ele nos dá aqui o remédio. Sabe, a tristeza do coração, essa alma abatida, ela pode experimentar a graça de Deus. E diante dessa perda, e diante dessa tristeza que é inevitável, porque você não consegue se ver livre dela da noite para o dia, você pode saber de uma coisa, Deus está lá. A tristeza vai passar e o Senhor vai permanecer, ok? Talvez você não sinta o Senhor, porque você só consegue ver e enxergar a tristeza e a dor. Mas no meio da tristeza, você precisa se lembrar, você não está sozinho. O Senhor está com você. E Ele disse, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, eu estou aqui. Sabe, a presença de Deus vai ser consolo para você e Deus vai te restaurar. Você vai ser surpreendido pela ação do Espírito Santo no meio da dor. Então, não importa quanto, sabe, o quanto você está sofrendo por causa da perda ou de uma tragédia que tenha acontecido na sua casa. O Espírito Santo, ele pode proporcionar a você uma paz interior tão profunda que vai te ajudar, não apenas a enfrentar,
mas também a superar a perda dessa pessoa, a superar a dor. Eu queria mencionar aqui um texto na Bíblia, talvez muitos conheçam, talvez você que está me ouvindo não conhece, mas está registrado lá no livro de Daniel, no capítulo 3, diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. E o rei mandou lançá-los ali justamente para destruí-los, porque queria destruir a sua fé. Eles eram homens de Deus. E eles foram lançados ali nessa fornalha, aquecida. E o rei mandou aquecer 7 vezes mais do que era costume, para garantir que eles iriam morrer. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que um 4º homem apareceu no meio deles, enquanto eles estavam ali no meio do fogo. E era a pessoa de Jesus. E eles foram livrados daquela fornalha e tirados de lá são e salvos. Sabe, talvez essa fornalha seja a perda que você está passando, a situação difícil que você está enfrentando. O fato da Bíblia mencionar que essa fornalha ela foi 7 vezes mais aquecida, eu penso que aponta para situações da nossa vida que são acima das nossas forças. Sabe, que você pensa, eu não vou aguentar. Não, eu não consigo. Não é demais para mim. Sabe, eu quero dizer para você, o Senhor está lá. Assim como o Senhor estava naquela fornalha com aqueles 3 jovens, o Senhor está com você. Ele está presente e Ele vai ajudar você a sair dessa. Hoje, no meio da tristeza, você pode sentir paz. Mas como? Você pode sentir, porque o Senhor é o Deus da esperança. E é Ele que traz a paz. Ele fala que o Deus da esperança vai te encher de paz. E Jesus também, Ele prometeu, Ele falou, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo oferece uma paz que é baseada, sabe, na ausência de ansiedade, de tristeza e de dor. Então, quando tudo está bem, você sente paz. Mas se acontecer qualquer coisa, a paz vai embora. Não, não é essa paz que Deus te dá. A paz que Deus te dá é uma pessoa. É a própria pessoa de Jesus. Por isso, se você nunca convidou Jesus para estar no seu coração, faça isso agora. Ore. Fala, Senhor, entra na minha vida. Seja essa paz no meio da dor, no meio da perda, porque eu quero experimentar essa paz. E Ele vai responder a sua oração. Quando nós experimentamos a graça de Deus, nós experimentamos também a paz. E a terceira coisa que o texto de 1 Coríntios 13 fala que nós temos que guardar e que permanece no meio da perda ou depois da perda é o amor. O texto diz a fé, a esperança e o amor. Sabe, nesse mesmo texto aqui de 1 Coríntios 13, o amor é descrito como um caminho. Por que que o amor ele é um caminho? Porque é o amor que nos leva a prosseguir. Às vezes a dor é tão grande, a tristeza é tão profunda, que você pensa, para mim acabou. E as perdas, elas têm realmente a tendência de gerar em nós desânimo. Tem pessoas que até perdem a vontade de viver. Elas perdem a alegria de viver. Coisas que antes davam alegria passam a não ter mais sentido na sua vida. Mas deixa eu falar algo para você. Existe um momento de chorar e você deve se permitir chorar, entristecer, lamentar. A Bíblia fala que nós temos que aprender a chorar com os que choram. Mas tem também um momento de você prosseguir. Sabe, tem um momento de você se levantar e de você tomar uma decisão de ir em frente. E é uma decisão mesmo, porque se você depender apenas das suas emoções, você não vai. Você vai ficar prostrado. Então, quando você toma essa decisão, você fala, eu vou continuar. Sabe, você vai perceber a ação de Deus na sua vida. Mas como tomar essa decisão? Com base no amor. Então, se você
não decidir prosseguir, a tristeza vai tomar conta da sua alma. Muitas pessoas nunca superam perdas. Tem pessoas que nunca saem do luto. O luto dura anos, 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 e ela leva com ela aquela dor constante por toda a vida. Não precisa ser assim. Você pode lembrar das pessoas que você perdeu sem sentir dor, apenas com saudade. Então, entenda uma coisa: é o amor que nos leva a prosseguir. Porque a Bíblia fala que no amor não existe medo. Você não precisa ficar mais com medo de viver, com medo de se frustrar, e às vezes com medo até de confiar em Deus. Não, se eu confiar em Deus, Deus não vai fazer, então eu não vou confiar. Então, não faça isso. Permita que o amor de Deus inunde o seu coração. Sabe, aquelas pessoas que perdemos, elas que passaram, né, que se foram, que morreram, essas pessoas terminaram a sua carreira nessa terra. Mas você ainda não terminou. E essa palavra é para você. Você precisa prosseguir. Então, essas pessoas, se elas tinham Jesus, elas estão com o Senhor. Mas você ainda tem uma obra a ser realizada aqui. E a melhor maneira de você prosseguir é estando ao lado de pessoas que você ama. Familiares, irmãos, principalmente pessoas que têm o amor de Deus no seu coração. Pessoas que são cheias da vida de Deus. Sabe por quê? Porque o amor de Deus flui através dessas pessoas. Então, quando um irmão na igreja, ele vem e abraça você, quando você está ali no culto, na igreja, sabe, no meio do louvor, às vezes você não tem vontade de cantar, mas quando você ouve a voz dos irmãos cantando, aquilo ali restaura a sua alma. Sabe, o amor de Deus, o amor dos irmãos, o amor dos familiares, isso nos leva a prosseguir. Não se isole, deixe que o amor cure a sua alma, cure as suas feridas, porque o amor de Deus, ele vai ser transferido, transmitido através dessas pessoas que amam você. Em 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo. Antes, o amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, lança fora o medo e vá viver a sua vida. E vá se relacionar com pessoas que te amam. Familiares, irmãos, amigos de verdade. Sabe, o amor, ele tem o poder de curar feridas. Mas o verdadeiro amor é o amor de Deus, que nunca acaba. Eu gostaria de concluir aqui esta palavra. Uma palavra que Deus me deu para você. Deus me deu essa palavra para irmãos que têm perdido pessoas muito queridas. E eu creio que ela se aplica a todos nós. A graça de Deus nos ajuda a superar as perdas, quando nós aprendemos a guardar essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. A fé nos ajuda a vencer as dúvidas e nos apegar à palavra de Deus, que é eterna. A esperança nos ajuda a vencer a tristeza da alma, porque a esperança, ela nos enche de paz. E o amor nos ajuda a vencer o medo e a prosseguir. Amém? Eu gostaria de concluir orando com você, para que você possa realmente experimentar essa graça que vai superamudar o seu coração e que vai levar você a viver uma vida nova em Deus. Pode ter certeza, mesmo depois de perdas muito difíceis, você ainda pode se alegrar em Deus. Amém? Pai, nesta hora eu quero orar por cada uma dessas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que estão recebendo esta palavra. Eu oro para que o Teu Espírito Santo as alcance aonde elas estão. Eu oro, Senhor, para que esta palavra de 1 Coríntios 13:13 possa agora alcançar e ser realidade nas suas vidas. Para que a fé, a esperança e o amor
possa agora entrar nos seus corações e possa permanecer para sempre. Que eles possam experimentar agora o toque do Senhor e que a graça do Senhor possa superabundar a tristeza da sua alma e que eles possam prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe você e nós voltamos no próximo programa Batom e Bate-Papo. Até lá. Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você.